Olá, meu nome é Regis e hoje é dia 14 de agosto de 2024. Então, ontem, iniciada uma nova fase do escancaramento da ditadura brasileira, né? O escancaramento está, digamos assim, perfectibilizado, no meu entender, desde mais tardar 14 de março de 2019, quando foi aberto pelo então presidente do STF, o ministro do STF Dias Toffoli, na época presidente, né? Que então abriu o inquérito interno do STF 4781, chamado de inquérito das fake news, ou o então também ministro Marco Aurélio chamou de inquérito do fim do mundo, porque era o fim do mundo, digamos assim, do Estado de Direito no Brasil, né? E nomeou o ministro também do STF, Moraes, o Xandão, né, Alexandre de Moraes, o cabeça de falo, para usar um termo erudito, e basicamente, então, daquele momento em diante, nós temos, no meu entender, uma clara situação de ditadura, né? Mas, bom, isso continuou, né? Nós tivemos, isso começou então no primeiro ano, no início, né, em março, 14 de março, do primeiro e único até o momento mandato do, do presidente Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. E nós tivemos desde lá uma série de incidentes. Basicamente, o governo desse presidente Bolsonaro foi manietado, ou seja, não interessava ao status quo. Então, o governo dele foi inviabilizado de se expressar, de governar como ele, a princípio, deveria ter o direito de, né? Mas não teve. Estava muito fora do esquema, meio que nem o Collor, né? Collor, que hoje em dia piorou bastante, né, no meu entender, mas ele entrou fora do esquema, não entendeu muito bem as nuances de uma república complexa e cheia de interesses conflitantes, principalmente o conflito entre o sistema, os servidores públicos, os fornecedores públicos, né, as empresas que fazem licitações e ganham. E acabou então sofreu um processo de impeachment, a gente chama, né, seria um processo de responsabilidade. Seria um voto de desconfiança pela nossa Constituição, que previa, na verdade, o regime parlamentarista. Mas, enfim, o Collor foi empichado, né? E nós tivemos a volta da normalidade. A normalidade, ela é bem ruim, tá? Mas, enfim, é a normalidade que nós conseguimos ter. Em 2019, estávamos então com um novo presidente fora do esquema, né? E, de novo, o sistema se organizou para inviabilizar este governo, ou, digamos assim, barrar as iniciativas muito fora das expectativas. Bom, nós tivemos vários problemas em 2022, então foi o ano do final do mandato. E antes do final do mandato tivemos as eleições. Essas eleições foram extremamente, digamos assim, sabotadas. As manifestações do partido e coligações do então presidente. E o que nós vimos foi uma interferência muito pesada, né, no sentido de censurar qualquer coisa que fosse inconveniente, né? Por exemplo, não se podia mostrar o Lula como abraçado, amiguinho do Maduro, né? É mais ridículo e evidente verdade,
fatos públicos e notórios, não necessariamente presente na cabeça do eleitor, né? E era perfeitamente legítimo que se tentasse mostrar isso. Não, era fake news, era descontextualizar, etc, etc. E aqui, para dar só um exemplo, né? Um outro fator também nas eleições foi a questão do tempo mesmo. Então havia uma série de... Era tão confuso e tão manietado e tão normalizado o abuso que lá pelas tantas ficou evidente que nem mesmo o tempo de propaganda foi respeitado. Foi desrespeitado em desfavor do então presidente, né? E, bom, assim, sem querer entrar na polêmica se houve ou não, digamos assim, algum tipo de problema na contagem dos votos, né? Certo, houve na campanha em si, na questão da liberdade de manifestação notadamente para o cargo majoritário de presidente da República. Acabou ganhando numa partida roubada, vamos dizer assim, o adversário, o ex-presidente, então ex-presidente Lula. Em 8 de janeiro se tentou imitar, em 8 de janeiro de 2023, se tentou imitar o 6 de janeiro de 2020, lá nos Estados Unidos, né? Então, nos Estados Unidos foi o que seria o nosso Congresso, né? O Congresso deles. Aqui foram vários prédios, inclusive do STF, né? E chamou muita atenção de que, olha, manifestação sempre tem uns malucos nas manifestações que querem invadir, mas não conseguem porque está lá o pessoal impedindo, né? E no 8 de janeiro, na verdade, o que as imagens que com muito esforço se conseguiu obter sugerem é que o próprio pessoal do Palácio, né, já controlado pelo pessoal do novo presidente, o Lula, não só deixou, como na verdade trouxe uma vanguarda, vamos dizer assim, mais controlada por eles, que depredou, então abriam as portas, o pessoal quebrava algumas coisas, né? Tem uma cena muito engraçada, entre aspas, de um rapaz com uma camiseta com o rosto do Bolsonaro, né? Que vai lá e olha para a câmera, quebra um relógio lá, histórico, e também tem vários vídeos mostrando que aquela multidão, claro que tinha lá as suas contradições, os seus conflitos internos, mas basicamente ficou muito evidente que, de modo geral, o pessoal estava com a face exposta. Muitos desses estavam dizendo para o pessoal parar de depredar, né? O plano deles era golpista, no sentido que eles tinham esperança de que as Forças Armadas os abraçassem, digamos assim, interrompessem aquela ditadura que estava despontando através de uma eleição roubada, né? Mas, enfim, tudo isso estava ainda dentro da teoria da conspiração, ou seja, qual é a diferença da teoria da conspiração e a verdade? São alguns meses. Bom, em 2023, né, o ano inteiro, ficamos com esse predomínio na grande imprensa da narrativa de que era tudo coisa de golpistas, que não houvera problemas na eleição, cura tudo direitinho, e quem discute é golpista, né? Mas já havia mais do que suficientes evidências de que não, que era o contrário, que realmente o STF tinha pesado muito a mão no esforço de fazer vencer o presidente Lula. Dá a impressão de que eles não precisaram alterar, como fizeram agora recentemente na Venezuela, os resultados das eleições, né? Mas o nosso sistema, diferente da Venezuela, isso foi chamado a atenção pelo Maduro, né? Que o nosso sistema não é tão bom, não é tão auditável quanto o venezuelano. O problema na Venezuela é que
esse sistema não permitiu que se fizesse de maneira crível a proclamação do resultado da vitória do candidato que se queria que ganhasse, né? Lá era o Maduro, né? E ele perdeu muito de lavada, né? Aqui no Brasil, um dos problemas é que as eleições ganha por 1%, um pouquinho menos. E aí a minha crítica é, mas será que eles conseguem acertar só na mão grande no tempo de propaganda, né, proibindo, sei lá, que o pessoal, que as objeções, que as impugnações, que as reclamações do pessoal do lado que eles querem que não ganhe tenha algum peso sobre o lado que eles querem que ganhe, né? Então há toda essa complexidade do fato de que será que eles conseguem fazer tão minuciosamente calculado assim, quanto que a gente vai roubar para que dê uma diferença tão pequena, né? Então isso é o que me faz às vezes suspeitar que eles roubaram mais do que na propaganda, mais do que no processo eleitoral anterior à votação e contagem dos votos. Mas enfim, na Venezuela parece que eles também não só roubaram, vamos dizer assim, nessa parte preliminar ou paralela, também proibindo que os candidatos concorressem, prendendo ou tornando inelegível, né? Isso repetiu-se aqui agora, né, no Brasil. Mas lá na Venezuela eles não puderam então mostrar as atas, quer dizer, a oposição juntou e mostrou, sei lá, 80% das atas. O próprio órgão lá responsável pela eleição na Venezuela não pôde mostrar, porque se mostrasse ia provar por A mais B que o candidato que tinha que ganhar não havia ganho. Aqui no Brasil não foi necessário, né? Ganhou lá por 1%, 0,9%, conforme a base que tu pegue, né? Dos votos válidos ou dos votos efetivamente votados, acho que foi menos de 1%. E agora surgiu surgir esse tipo de provas não é novidade, né? Como eu disse, já há provas mais do que suficientes para mostrar que é golpe, que é ditadura, do PT e do STF, do PSDB, né? Essa é a minha tese principal, e da Faria Lima. Mas agora houve uma mudança, né? Qual é a novidade do escândalo atual? É que o pessoal largou a mão do Alexandre de Moraes, ou ainda mais precisamente a grande imprensa, né, começar pela Folha de São Paulo, publicou esse tipo de notícia, volta e meia aparece, né, só que a grande imprensa faz de conta que não aconteceu nada, não comenta, não repercute, né? E agora houve essa novidade, né, de a Folha de São Paulo registrando, dando repercussão para isso. E aí o resto da grande imprensa, sei lá, Globo, CNN, né, também tendo de fazer alguma menção. Então está mais escancarado. Assim, escancarado está desde há muito tempo, desde 14 de março de 2019. Agora está escancarado com os comentaristas da grande imprensa até começando a ensaiar de comentar que, olha, o Alexandre de Moraes exagerou, né? Isso aí, em tese, deveria dar um processo, não que ele tenha que ser condenado, né? Mas deveria ter o processo de crime de responsabilidade. É um crime meio administrativo, é meio confuso, não é? É um julgamento mais político, mais próximo do voto de desconfiança do parlamentarismo do que de um processo penal, né? Mas, enfim, ensaia-se esse vamos fingir que é sério o país, né? Mas para mostrar que é sério, o custo, a repercussão é grande demais para que seja aceita, né? Basicamente teria que reconhecer que o Alexandre de Moraes não agiu sozinho, né? O Alexandre de Moraes foi colocado no STF pelo então presidente Temer em 2017, eu acho, né?
Quem colocou ele no inquérito das fake news, né, foi o então presidente do STF, Dias Toffoli, que foi advogado do PT, né? Ele até se jacta de ter sumido, acho que com partes de um processo, documentos de um processo de uma reintegração de posse, né, que, como é que é, não interessava a luta social a qual ele se jacta de fazer parte. Então ele também, acho que estava até um pouco meio embriagado, né? Ele comentou então que comentou com orgulho que tinha feito essa finta, para não dizer este crime, né? Então, o que nós temos? Nós temos atualmente o status quo se manifesta como um grupo altamente inorgânico, extremamente descolado da média da população brasileira, que se acha infinitamente superior a essas pessoas, ou talvez nem considere como pessoas, né? Naquela linha bolsonarista, nem a gente, né? E, então, o pobre de direita, o cidadão de bem, são as coisas mais execráveis. Armas, não pode ter uma série de coisas. Tem que pelo menos reduzir só aqueles que têm um pouquinho mais de dinheiro, né? Porque os procedimentos custam caro. Claro que nós não temos uma segunda emenda como nos Estados Unidos, né, que diga que nós tenhamos de ter o direito de portar meios de nos contrapor a estados tirânicos, né? Mas o fato é que o status quo atualmente eu vejo configurado pelo PSDB, né, pelo PT, que eram então a dupla que fingia ser oposição um ao outro. Na verdade são grupos rivais que organizaram essa rivalidade para que fique menos arriscado de entrar algum aventureiro, como acabou entrando, no caso o aventureiro fora do esquema é o Jair Bolsonaro e o bolsonarismo. O pessoal lá, aqui o pessoal satiriza, né, o pessoal da Faria Lima, que seria o pessoal do mercado financeiro, né? Eu diria que são os testas de ferro de grupos econômicos que ficam meio escondidos. A minha tese de fundo é: se a gente sabe os nomes, é porque são testas de ferro, são pessoas que estão expostos para serem eventualmente atacados, né? Importantes na política que a gente até sabe o nome, mas eles não ficam assim tão em evidência, né? Então são pessoas importantes, são às vezes dirigentes de partidos, mas que ficam um segundo confortável, né? Eles não precisam de voto, eles têm o partido, para que eles vão querer se sujar com votos, ainda por cima votos de cidadãos de bem? Então, Faria Lima, representando então os interesses econômicos, notadamente do setor financeiro, né? O pessoal que fica irritado quando o dólar sobe, né? Ou que fica contente, mas claro que isso não pode ficar para sempre. Eles têm um momento de ter as informações privilegiadas e tirar vantagem disso. O pessoal, claro, do setor dito produtivo, na verdade, os grupos mais concentrados e organizados, sei lá, tipo pessoal da Fiesp, pessoal das montadoras de automóvel, né? Pessoal que tem, não necessariamente representa uma grande fração da produção do país, né, como seria o caso concreto do agronegócio, que é a nossa fonte de dólares, né, a nossa fonte de meios para a balança de pagamento é o agronegócio. Mas o pessoal que não necessariamente o volume é tão grande assim, mas que é bastante concentrado e tem mais condições de se cartelizar e pressionar em conjunto sobre alguma vantagem, uma desoneração, alguma coisa assim, como tipicamente as montadoras de automóvel. E nós temos também a parte política, né, que eu aqui então chamo a atenção. Claro que tem outros jogadores importantes, como o MDB, né, do Temer, né, mas temos então essa polarização que está enfraquecida, que está fragilizada, e aí entrou um aventureiro, que é a do PSDB e do PT. Então, o PT foi tão virulento no ataque ao seu, na verdade, parceiro, né, parceiro de pantomima de oposição, que o PSDB foi substituído como oposição
por um pessoal que é realmente de direita, né? Não de extrema direita, né? É a direita do tiozão. Todo mundo tem o tiozão lá, de seus 50 anos, né? 45, 50 anos, é o do pavê, o para comer, que tem lá suas posições consideradas, digamos assim, desalinhadas da esquerda identitária. E como essa esquerda identitária virou, digamos assim, o padrão, a normatividade, né? Ele é taxado de extrema direita. Não é uma direita bagaceira. Comum demais, vulgar, bagaceira, feia na foto, né? Mas que é perfeitamente legítima e que é talvez predominante. Até mesmo não é tão distante assim da população, que tenta se fingir de sofisticada, né? Bom, acho que